A paz do Senhor, queridos irmãos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical desse segundo trimestre, lição de número 3, de 19 de abril de 2020. Nós estamos aqui para mais uma videoaula da categoria dos jovens. É um prazer muito grande. Quero deixar aqui nosso agradecimento a você que está nos assistindo. Que a paz de Cristo possa, neste momento, reinar dentro do seu lar, da sua vida, no meio da sua família. Se algum aluno estiver passando por alguma dificuldade espiritual, financeira, ou que esteja com alguma enfermidade, que nesta manhã você possa receber a cura através da ação do Espírito Santo de Deus. Estaremos neste momento fazendo uma oração. Senhor Deus e Pai que está no céu, graças te damos por esta manhã gloriosa, que o Senhor possa a cada dia abençoar o teu povo. Olha para estes alunos que estão assistindo esta videoaula, que o Senhor abençoe as suas vidas, aqueles que estão enfermos, que recebam neste momento a cura, o milagre, através da tua ação misericordiosa. Amado Deus, abençoa, Senhor, as famílias de nossa cidade. Abençoa também, Senhor, todos os nossos amados irmãos, aqueles que estão no campo missionário. Deus, abençoa a tua igreja de um modo geral. É o que nós te pedimos e em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Queridos irmãos, a lição de hoje, a lição de número 3, ela tem como título Preparativos para a Conquista. Nós sabemos que para alcançarmos um objetivo, um projeto concluído, é preciso traçar metas. E essas metas têm os processos. E todo processo, ele tem um preparativo. A exemplo, alguém que vai tirar a sua primeira habilitação. Tem todo um processo. Tem que frequentar a escola, a autoescola vai lhe passar toda uma orientação, né? Isso eu digo porque já fui instrutor de autoescola. E ali você vai ser preparado, capacitado para exercer a função de um motorista habilitado. Na lição de hoje nós iremos estudar acerca dos preparativos para a conquista. A conquista aqui é a terra prometida, uma promessa que foi feita aos nossos antepassados. Na época, o povo hebreu recebeu essa promessa. A descendência de Abraão iria conquistar uma terra onde manava leite e mel, uma terra bem próspera, né? Então, esse preparativo, ele foi realizado através de todo um processo que aconteceu nessa época. O texto do dia, ele diz o seguinte: o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória, conforme está registrado em Provérbios, capítulo 21, versículo 31. Então, a vitória do povo de Deus, ela é proveniente de Deus. É Deus quem garante a vitória. Mas para o povo alcançar essa vitória, há necessidade da obediência. Sem a obediência, ninguém consegue alcançar a vitória. Um pai, ele não tem prazer de abençoar um filho que é desobediente. Se você é um filho obediente, se você obedece seu pai, sua mãe, o seu pai e a sua mãe têm o maior prazer em lhe proporcionar benécias, presentes, ou realizar os seus pedidos, né? Porque se você é um filho obediente, o pai tem o maior prazer de abençoar o seu filho que é obediente. Agora, se o filho é desobediente, o pai ele fica triste. Por mais que o filho faça um pedido que seja ao alcance do pai ou da mãe, mas o pai ou a mãe fica ali preocupado. Não, meu filho não está fazendo por merecer, né? A síntese diz o seguinte: Deus conduz o seu povo e concede-lhe vitória, mas a glória por toda e qualquer conquista deve ser atribuída exclusivamente a Ele, o Senhor dos Exércitos. Ou seja, o Senhor dos Exércitos, Ele nos garante a vitória. Se você está passando por lutas,
Toda luta ela tem um tempo, toda luta ela tem prazo, né? O objetivo da nossa lição, nós temos 3 pontos aqui. O primeiro ponto do objetivo é mostrar quais os preparativos que Josué determinou ao povo para a conquista. Esse é o primeiro objetivo. Segundo, explicar a respeito da necessidade de conhecer o ambiente de batalha, mas reconhecer que sem a intervenção divina, nenhuma vitória haverá. Terceiro, demonstrar a coragem e a fé de Raabe, a heroína improvável. O texto bíblico que está embasado a nossa lição de hoje encontra-se em Josué, você pode acompanhar na sua Bíblia lá, Josué capítulo 2, 1 e 9, 11, 23 e 24, que diz o seguinte: E enviou Josué, filho de Num, 2 homens desde Sitim, a espiar secretamente, dizendo: Andai e observai a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Versículo 9. E disse aos homens: Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. Versículo 11. Ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima, nos céus, e embaixo na terra. Versículo 23. Assim, aqueles 2 homens voltaram e desceram do monte, e passaram e vieram a Josué, filho de Num, e contaram-lhe tudo quanto lhe ia acontecer. Versículo 24. E disseram a Josué: Certamente o Senhor tem dado toda esta terra nas nossas mãos, pois até todos os moradores estão desmaiados diante de nós. Graças a Deus. Então, aqui estes versículos é o nosso texto bíblico que está embasado a lição de hoje. O primeiro ponto, irmãos, diz o seguinte: Josué prepara o povo para a travessia do Jordão. Ou seja, Josué teve todo um processo ali. Chegar diante do povo após a morte de Moisés e, conforme a orientação de Deus, Deus o animou. Deus diz: esforça-te, tem bom ânimo. Você imagina a preocupação de Josué de estar agora liderando um grande povo, uma grande nação, e agora com a responsabilidade de adentrar a terra prometida. A primeira coisa que Josué fez após assumir a liderança foi preparar o povo para atravessar o Jordão. Primeiro subponto: proverde-vos de comida. O livro de Josué narra a história da saga dos hebreus rumo a Canaã. Foram 40 anos de muitas lutas, milagres divinos, rebeliões, surpresas e decepções para o povo, que agora chega ao destino. Grande parte dos milagres com a travessia do deserto cessou, como foi no caso do maná. O que nos chama a atenção aqui é que eles passaram 40 anos ali rodeando. E tudo tem um propósito. Por que o povo passou 40 anos ali andando em círculo? Já eu explico para os irmãos. Por causa da murmuração. Amados, é muito perigoso o crente murmurar. Por isso devemos nos esforçar para não murmurarmos. Andarmos com sabedoria. Se você não tem sabedoria, peça para Deus, porque Deus dá, e não lance em rosto. A murmuração, ela atrapalha a vitória de muitos. Aquele povo, muitos deles não adentraram a terra prometida por causa da murmuração. Morreram no deserto por causa da murmuração. Então, o deserto, ele tem o seu lado importante.
quando ele é a agenda de Deus, ele se torna uma bênção. Mas há deserto que é o cristão que entra nele sem o aval de Deus. Se Deus ele prova porque ele ama. E quando ele ama, ele garante a vitória. A tua aprovação, ela está lá na frente, mediante a tua obediência, evitando ali a toda e qualquer murmuração. Em tudo dando graças a Deus. O próprio Senhor Jesus disse que no mundo teríamos aflições, mas é para termos bom ânimo, porque a nossa vitória é o Senhor quem garante. Aqui, grande parte dos milagres, como a travessia no deserto, cessou, como foi o caso do maná. O maná também cessou. Durante um bom período, o Senhor mandava as refeições diárias. Por que o Senhor mandava as refeições diárias? Aqui é uma grande lição. Deus, ele nos dá o pão de cada dia. O maná de cada dia o Senhor enviava. Para quê? Para que o homem não esquecesse que a provisão, ela vinha dos céus, ela vinha do Senhor. Como diz a nossa oração dominical, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Então, devemos nunca esquecer que quem nos abençoa todos os dias é o Senhor. Quem nos dá o pão de cada dia é o Senhor. É o Senhor que abre a porta de emprego, é o Senhor que fecha a porta de emprego, é o Senhor que prepara tudo para todos. Como diz a palavra do Senhor, sem mim nada podereis fazer. Então, amados, fiquemos com esta palavra, reflitamos, porque a provisão, ela vem do Senhor. Toda provisão, ela vem do Senhor. E é o Senhor quem cuida de nós em todos os mínimos detalhes. Prosseguindo, queridos. Josué reuniu os príncipes do povo e deu-lhes uma ordem, com a qual os hebreus não estavam acostumados. Passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: provede-vos de comida, conforme o versículo 11. Ele precisava de suprimentos e só tinha 3 dias para providenciar tudo. Acredita-se que a ordem visava a preparação de receitas com as derradeiras porções de maná. Ou seja, estava acessando o momento ali do maná. Toda a alimentação que era proveniente de Deus no deserto estava com os dias contados. Porque Deus haveria de colocar o povo em uma terra que manava leite e mel. E o povo iria passar a cultivar essa terra e a usufruir de tudo aquilo que eles plantariam. Bem como a provisão de alimentos da Transjordânia, onde estavam acampados, Josué precisava de auxiliares, pois sabiam como Moisés também não poderiam resolver tudo sozinho. Os príncipes das tribos foram excelentes ajudantes, o que mostra que quando Deus quer fazer algo significativo no meio de seu povo, ele separa e prepara cooperadores. Aqui é uma grande lição, Deus nunca deixa os líderes sozinhos. E aqui é maravilhoso, nos momentos de dificuldades, o Senhor sempre levanta obreiros, auxiliares, cooperadores, aqueles que verdadeiramente amam a obra do Senhor. E os líderes, nesse sentido, eles têm que ter maturidade suficiente para garimpar auxiliadores, porque existe aquele irmãozinho que está lá no banco, você não dá nada por ele, mas ali é um grande obreiro, um grande auxiliador, que vai lhe render muito na obra de Deus. E quem ganha com isso é o reino de Deus. Há uma preocupação muito lá fora, os homens ficam preocupados com o reino dos homens, e essa não deve ser a nossa preocupação. A nossa preocupação deve ser o reino de Deus. Enquanto estivermos envolvidos com a preocupação no reino de Deus, a obra de Deus só tende a crescer. Queridos, segundo subponto, convoque as tribos. Os guerreiros da tribo de Ruben, Gade e a metade da tribo de Manassés deveriam ser convocados para atravessarem o Jordão e lutarem também pela herança de Deus. Mas uma parte ficaria para proteger os familiares, as mulheres e crianças, bem como o patrimônio que estavam na Transjordânia. Estes homens deixaram tudo e partiram para a guerra, a fim de conquistar aquilo que o Senhor havia prometido. Ou seja, o interessante é que todos estariam juntos na conquista. Ninguém ficaria para trás.
todos estariam ali lutando por um bem maior, a conquista da terra prometida. As tribos unidas ali para lutar num só propósito, num só objetivo, né? E a lição que nós tiramos desse segundo subponto é que uma parte ficou para cuidar das mulheres, crianças e do patrimônio, aonde eles estavam ali acampados. A unidade é muito importante nos momentos de dificuldade do povo de Deus, e é importante essa unidade. Em tempos de dificuldade, o povo precisa estar mais do que unido. Tudo isso para quê? Para a glória de Deus. Terceiro subponto, queridos. Seja fiel ao comandante. O povo, abastecido de víveres, todas as tribos estavam reunidas, o líder tinha a bênção de Deus, mas ainda faltava algo. Uma demonstração sincera de fidelidade e submissão do povo ao novo chefe, ou seja, Josué. Então, é muito importante quando você está unido com o seu líder, quando você está unido com o seu dirigente, está unido com o seu pastor, você só tende a ganhar, você não tem prejuízo, porque Deus ele está no meio de um povo unido. Se o povo está unido, Deus está ali para operar maravilhas. E tem mais, quando o povo está ali unido, há um respeito. Respeite o seu líder, respeite o seu pastor, porque você, fazendo isso, você estará obedecendo às ordens do Senhor nosso Deus. De nada adianta ter uma bela estratégia em um formidável exército se as pessoas não estão dispostas a obedecer ao guia, ou seja, a obedecer ao seu pastor. Cada um pensa de um jeito. Não, eu não preciso do homem, só preciso de Deus. Quem foi que diz? Até as autoridades nós precisamos. O Senhor constituiu todas elas e nós devemos respeitá-las. Então, é muito importante o respeito pelo líder. Deus já tinha anunciado sua fidelidade a Josué. E agora o povo anuncia seu compromisso em obedecer ao novo líder. Os hebreus estavam confiando o destino de suas vidas a Josué. Por isso, eles pedem duas coisas. Primeiro, que Josué agradasse a Deus. Segundo, que Josué se esforçasse, ou seja, que desse o melhor de si. Então, foram esses dois pedidos que o povo fez a Josué. Ou seja, que ele agradasse a Deus. É muito importante o líder estar vivendo conforme a vontade de Deus, e se esforçando, oferecendo o seu melhor. Eu sei que estou falando para uma classe de muitos futuros obreiros, pastores e líderes. Você recebeu um chamado de Deus, ofereça o seu melhor, faça o seu melhor, porque a recompensa, ela não vem de homem, a recompensa vem do Senhor. É o Senhor que vai te recompensar, é o Senhor que vai te abençoar, é o Senhor que vai te fazer prosperar até mesmo no deserto. É o Senhor, mas mediante a sua obediência. Então, faça isso, obedeça ao Senhor, esforce, faça como Josué, tenha bom ânimo, ainda que as dificuldades sejam grandes. E aqui tem um ponto que diz, pensa, a terra prometida foi uma promessa de Deus aos patriarcas, resultado da bondade divina. Foi uma promessa. O ponto importante aqui, a herança de Deus só pode ser recebida por aqueles que a desejam. Quantas promessas de Deus existem na sua vida? Quantas promessas Deus já fez para você? Você tem guardado essas promessas no seu coração? Você tem desejado a concretização dessa promessa? O que você tem feito para alcançar essa promessa? Porque tudo tem um preparo, como a lição nos diz, preparativos. A lição diz aqui, preparativos para a conquista. Se você quer conquistar as promessas de Deus, você tem que fazer escolhas. E essas escolhas, elas vêm carregadas muitas das vezes de renúncias. Quantas renúncias você tem feito para alcançar as promessas de Deus? Eu sei que eu estou falando para muitos aqui que estão carregados de promessas,
Então, o que você tem feito para conquistar a promessa de Deus na sua vida? Prosseguindo aqui, amados, nosso segundo ponto, os espias. Primeiro subponto do segundo ponto. Enviados para o reconhecimento da cidade. No final do período da Idade de Bronze, quando foi escrito o livro de Josué, toda a grande cidade de Canaã era, na verdade, uma cidade-estado, que tinha o seu próprio exército, carros e instrumentos de guerra, bem como um rei, que era o caso de Jericó. Israel estava acampado em Sitim, e possivelmente, após o luto pela morte de Moisés, Josué enviou 2 homens de confiança para conhecerem o local em que a batalha seria travada. Essa conduta de Josué em conhecer as condições que seriam enfrentadas por suas tropas demonstra sua responsabilidade pessoal e atesta a sua profunda dependência de Deus e fé, pois qualquer que fosse o relatório dos espias, ele já havia anunciado que a guerra seria travada. Essas qualidades dentre outras, fizeram de Josué um líder de excelência, ou seja, um líder cauteloso, um líder prudente. Apesar da promessa, Josué teve todo um preparativo. Enviou 2 espias a observar a terra, para fazer o seu projeto da execução da guerra. Segundo subponto do segundo ponto, os espias são descobertos. Após atravessarem o Jordão, os 2 espias partiram para Jericó, que ficava aproximadamente 6,5 km. A princípio, a missão não foi descoberta, mas ao cair da noite, foi comunicado o caso ao rei de Jericó, que imediatamente mandou seus soldados à propriedade de uma prostituta chamada Raabe. E os espias estavam hospedados lá, mas a mulher não revelou a presença deles, salvando suas vidas. É interessante como Deus usa pessoas improváveis em lugares inusitados. Quantas vezes você já não foi abençoado por uma palavra de alguém que não serve o Deus que você serve, e Deus usou essa pessoa para te abençoar com uma palavra, uma orientação, assim como usou a jumenta de Balaão para alertá-lo, Quantas vezes você já não foi abençoado? Eu particularmente já fui abençoado por uma palavra de alerta, quando eu estava em determinado local e alguém chegou e me alertou, fui abençoado. Ou seja, é o zelo de Deus, o cuidado de Deus. Quando Deus faz uma promessa, Ele já preparou tudo que vai acontecer, e nós só temos que seguir o projeto da sua vontade. Deus havia prometido aquela terra e já tinha preparado até mesmo o coração daquele povo que estava ali. Para estabelecer o seu querer, quantas vezes isso acontece no dia a dia da vida de cada cristão? Pessoas não crentes são levantadas para abençoar e proteger os que são fiéis ao Senhor. Aquela situação em Jericó era imprevisível para os espias, para Josué, mas para o Senhor, Ele é o nosso socorro na hora da angústia. Imagine a angústia, a aflição dos espias ali, foram descobertos. Mas, como diz o Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Ou seja, no momento de aflição, Deus sempre será o teu socorro, o teu refúgio. Ele estará ali presente para te socorrer. Terceiro subponto, irmãos, um testemunho para os espias. Ao falar com os espias, Raabe revela ter mais fé do que eles próprios. Ela diz: bem sei que o Senhor vos deu esta terra. Ela ainda acrescentou: o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Para a bênção ser completa, ela acrescentou uma informação valiosíssima que serviria de fortalecimento de fé do exército de Josué. O pavor de vós caiu sobre nós, e em ninguém há mais ânimo algum. Ou seja, estavam totalmente apavorados. Israel estava se aproximando da terra prometida, estava se aproximando de Jericó. E agora, o povo estava ali, atribulado, porque alguém que estava carregando uma promessa
estava se aproximando para tomar posse da terra prometida. Terceiro ponto, amados. Raabe, uma heroína de fé. Primeiro subponto do terceiro. Uma mulher de fé. A figura de Raabe surgiu de modo inesperado na história dos hebreus. Para demonstrar que Deus é soberano, Raabe tinha uma vida promíscua em Jericó, mas o Senhor a resgatou e fez de sua vida um instrumento em suas mãos. Sua ação é tão magnífica que lhes conferiu o status de heroína da fé. Depois da queda de Jericó, Raabe casou-se com um homem de Judá e gerou um filho, Boaz, o qual posteriormente casou-se com a moabita Ruth, assumindo sua geração a linhagem real, vindo a tornar-se ascendente do Senhor Jesus. Olha que interessante, a promessa da linhagem na vida de Raabe. Deus usou a vida daquela prostituta, algo improvável para o povo na época. Como pode uma meretriz ser um instrumento na mão de Deus? Isso aqui é uma prova viva de que Deus pode todas as coisas na vida daqueles que creem, que têm fé, que acreditam no milagre do perdão. Raabe recebeu o perdão, Raabe recebeu a salvação, porque creu. Isso pode acontecer com todos aqueles que creem. Então, maravilhoso esse feito de Deus na vida da heroína Raabe. Segundo subponto do terceiro, uma mulher de estratégia. A mentira de Raabe foi um pecado originado na fraqueza de uma pessoa que não conhecia completamente o Senhor e a sua lei. E aqui mostra um momento em que os soldados chegaram na casa de Raabe para prender os espias. Ela omitiu, no caso, mentiu a informação de que eles estavam ali. Mas você pode perguntar, mas mesmo assim ela alcançou o status de heroína de fé? Sim, alcançou. Porque Deus não leva em conta o tempo da ignorância do homem. Você, que muitas das vezes pecou por não conhecer um Deus grande e misericordioso. Assim mesmo Raabe, Deus não leva em conta o tempo da ignorância dela. E quando ela passou a conhecer os mandamentos, os estatutos do povo hebreu, ela passou a viver uma vida de graça e de bênção. Pessoas amadurecidas espiritualmente resolvem situações complicadas com sabedoria e discrição, mas sem mentir, como aconteceu com Abraão, quando foi questionado por Isaac acerca do cordeiro para o holocausto. E por Jesus, quando seus irmãos lhe perguntaram se não iria à festa em Jerusalém. Deus abençoou a Raabe, não por sua mentira, mas por causa da sua fé e coragem. A longanimidade de Deus em relação a suportar os nossos muitos pecados é surpreendente. O Senhor não nos destrói por nossos erros, mas nos corrige com a sua palavra, abençoa-nos e diz, vai e não peques mais. Sua misericórdia renova-se a cada dia, a cada manhã, e são a causa de não sermos consumidos por sua justiça. Glória a Deus, Deus seja louvado. Terceiro subponto, a mulher do fio de escarlate. A história de Raabe prefigurava um projeto divino que se revelaria séculos depois com os seus descendentes mais nobres, o Senhor Jesus, o fio de escarlate que prendia sobre a janela de sua casa no dia da invasão em que a forte muralha caiu, apontava para a gloriosa salvação disponível a todos os homens que se arrependessem dos seus pecados. Assim como na saída do Egito, foi o sangue do cordeiro nos umbrais das portas que salvou os primogênitos da destruição do anjo da morte. 40 anos depois, Deus, olhando mais uma vez para a cena do Calvário, inspirou os jovens espias a usarem como símbolos da redenção da família de Raabe um fio vermelho, que foi pendurado lá na janela por onde eles foram salvos. O Senhor estava a cada episódio da saga do povo hebreu,
apontando para o momento que o seu filho desceria do céu e, por amor à humanidade, nasceria de uma virgem e morreria numa cruz, trazendo a salvação. Ou seja, a chave da interpretação do Velho Testamento está em Jesus. Ele é a chave de toda a interpretação. Ou seja, tudo apontava para a salvação através do Filho de Deus, o Senhor Jesus. Como pode uma prostituta entrar na genealogia de Jesus? Quem sabe você já se fez essa pergunta, né? Um ponto importante. A honra concedida a Raabe de ser ascendente de Jesus apontava para a gloriosa salvação disponível a todas as pessoas que se arrependessem dos seus pecados. Ou seja, se há um arrependimento, se há um coração contrito e quebrantado, Deus não despreza. Se essa lição foi bênção para você, glorifique a Deus. E concluindo aqui, eu gostaria de ler para os irmãos em Hebreus capítulo 11, versículo 31, que diz o seguinte: pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Ou seja, uma atitude de arrependimento. Quem sabe Raabe estava naquele momento ali em Jericó, o coração triste, sabendo que a terra haveria de ser destruída por causa da promessa de um povo. Mas ela reconheceu que ela poderia também fazer parte desse povo. Se você também quiser fazer parte desse povo, basta se arrepender, basta entregar sua vida ao Senhor e você irá alcançar a terra prometida. Queridos irmãos, quero agradecer a todos os que estão assistindo este vídeo. Fiquem com Deus. Quero fazer uma oração por você que está em sua casa, onde você estiver assistindo esse vídeo. Que Deus possa te abençoar rica e poderosamente. Oremos. Senhor Deus e Pai que está no céu, graças te damos, Senhor, por esta palavra que foi lida, estudada e comentada nesta hora. Abençoa os teus filhos, abençoa a tua igreja, o teu povo que chama pelo teu nome. Olha para os nossos irmãos que estão empenhados neste projeto, os irmãos Joás, os nossos coordenadores, nosso pastor Olivar, que está à frente deste trabalho também. Senhor, abençoa o teu servo. Grande tem sido as pelejas, mas o Senhor é quem nos garante a vitória. Assim, meu Deus, continua conosco. Recebe a nossa gratidão, recebe a nossa adoração por todos os teus feitos, porque a nossa vitória provém de ti. Em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Graças a Deus.